E trazendo esse lado da vasodilatação como uma possível situação pelo qual eu tenho um melhor aporte de sangue e de nutrientes para a minha célula muscular, existem também outros suplementos com essa finalidade. Além do nitrato que a gente já conversou, nós temos também a arginina. E a arginina, pessoal, quando ela é administrada, a arginina ela entra dentro do famoso ciclo da ureia. E a arginina no ciclo da ureia, ele pode produzir diversos metabólitos. Inclusive, a arginina, ela pode se juntar com a glicina para formar a guanidinoacetato, que vai para o fígado se juntar com a metionina para formar a creatina. Então, veja que a creatina produzida endogenamente, ele é proveniente de um aminoácido que é a arginina. Mas a gente não consome a arginina pensando na formação da creatina, tá? Até porque a arginina, ele é um aminoácido não essencial. Mas a arginina, ela pode ser utilizada como forma ali de produção de óxido nítrico. Então veja que um dos caminhos que a arginina ela pode seguir, além da formação, né, da ureia, no ciclo da ureia, da formação de ornitina, que vai servir aí como a produção de vários outros aminoácidos, a gente também tem, e proteínas, né, também, a gente também tem a arginina, que pode ser desviada para o óxido nítrico, certo? Então o óxido nítrico aqui, ó, pode ser proveniente da arginina. E esse óxido nítrico é o quê? É um gás. É um gás que, quando ele está na corrente sanguínea, ele vai ocupar espaço na corrente sanguínea e essa ocupação de espaço gera uma vasodilatação. Então, existe hoje a perspectiva de que, se você consumir arginina, você vai ter uma vasodilatação e, consequentemente, isso vai melhorar o teu desempenho, certo? Então, a arginina, ela tem uma função muito importante como precursora da creatina, mas o que nos interessa aqui nesse momento é ela ser precursor do óxido nítrico, certo? E esse óxido nítrico, ele tem um efeito vasodilatador e um efeito também de angiogênese. O que é angiogênese? Gênese é criação, formação. Ângio de vasos sanguíneos. Então, o óxido nítrico também está associado aí, ó, a maior irrigação, porque eu crio mais vasos sanguíneos, aumentando a irrigação de sangue nas minhas células. Então, isso poderia aí melhorar também essas questões de desempenho, tá? E também o óxido nítrico, ele está relacionado com a modulação do sistema imunológico, como também auxiliando processos cicatrizantes. Ora, se eu gero uma vasodilatação, eu vou levar mais sangue e mais nutrientes para reparar aquele tecido que está precisando de cicatrização, né? Que está precisando de recuperação. Então, eu acelero esse processo, certo? A arginina, ela pode se tornar, então, um aminoácido condicionalmente essencial, principalmente quando ela é classificada como não essencial, mas ela pode se tornar um condicionalmente essencial naquelas mesmas ideias da glutamina. Quando a gente tem alguma doença, por exemplo, ou o indivíduo ele passa por uma cirurgia, né, e você precisa realmente cicatrizar aquilo mais rápido, a utilização da arginina ela pode se tornar interessante, certo? Porque como você está num estresse muito grande ali, causado por um trauma, uma incisão cirúrgica que precisa reparação do tecido, então a quantidade de arginina produzida pelo seu corpo ali naquele momento não é suficiente, porque até então era apenas para suprir as suas funções metabólicas. Mas quando tem algo a mais, como uma cirurgia, por exemplo, e você precisa reparar aquele tecido, então ele pode se tornar algo condicionalmente essencial, certo? Dentro dos alimentos, de forma geral, a gente tem a soja como uma grande fonte de arginina na sua composição, certo? Os alimentos proteicos, de forma geral, né, tem aí arginina na sua composição, mas o campeão aí que podemos dizer é a soja. Bem, só que
estima-se que apenas 1% da arginina absorvida está disponível para a produção do óxido nítrico. O restante ele é quebrado e convertido em outras moléculas. Então, olha só, pessoal. De todos esses caminhos que a arginina ela pode seguir, a gente tem uma biodisponibilidade de apenas 1% para que a arginina ela seja convertida em óxido nítrico. Ou seja, né, os estudos eles mostram que essa arginina, para essa finalidade, não é tão interessante assim, visto que isso é muito pouco. Essa biodisponibilidade de 1% para essa via aqui, veja que da arginina sai várias setas, ou seja, a arginina pode seguir vários caminhos metabólicos. Então, assim, a que nos interessa aqui nesse momento é ela vir aqui para o óxido nítrico, para gerar vasodilatação. Só que apenas 1% dessa arginina vai ser encaminhada para esse processo. Ou seja, se a gente pensar nesse processo, talvez não seja tão interessante assim, tá? E a maioria dos estudos favoráveis para que haja essa conversão de arginina a óxido nítrico, elas foram feitas em ratos, certo? E as doses estudadas são algo em torno de 500 miligramas a 30 gramas por dia, né, em períodos aí de 3 a 80 dias. E em humanos, o suplemento da arginina ela tem sugestão de consumo que varia entre 3 a 6 gramas ao dia, certo? A arginina também ela vem sendo estudada com função dos seus benefícios ao sistema endócrino, ajudando na liberação de catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, auxiliando também a produção aí de hormônios do pâncreas, como insulina e glucagon, e também auxiliando a produção do hormônio do crescimento pela nossa hipófise, certo? Então, seria aí estudos, tá? Não estou dizendo que tem efeitos, são estudos que hoje em dia se busca com a utilização da arginina, tá? Bem, sobre essa questão da arginina no GH, no fator de crescimento, a professora Ana Paula Fahy, que é uma professora inclusive da UFRN, do curso de nutrição, a professora ela publicou um estudo com suplementação de arginina sobre essa questão da secreção do hormônio do crescimento. Veja que a arginina ela poderia ter um efeito interessante no óxido nítrico, né, pela vasodilatação, mas um outro efeito ergogênico interessante, né, atribuído como suposição, com especulação, é que a arginina poderia aumentar a produção do hormônio do crescimento, assim como aumentar o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, porque a produção do hormônio do crescimento produzido na nossa hipófise vai fazer com que a gente tenha a produção do IGF-1, que também é um hormônio anabólico. Então o GH e o IGF-1 são hormônios anabólicos e isso poderia realmente melhorar aspectos de desempenho, como também aumento da massa muscular e de força dos indivíduos que recebessem essa arginina. Só que a professora, juntamente com os seus colaboradores, né, observou que a suplementação de L-arginina durante 7 dias ele foi ineficaz para aumentar os níveis de produção de GH, de hormônio de crescimento, assim como a produção aí do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, certo? Então, eles deram essa suplementação durante 7 dias, na ordem de 7 gramas, certo? Veja que foi também até uma quantidade um pouco superior daquelas que são vistas em estudos com seres humanos, que é de 3 a 6, certo? 3 a 6 gramas ao dia costuma ser as principais referências que nós temos com esses estudos de suplementação com arginina. Então foi dado 7 gramas ao dia durante 7 dias e observou-se que não há esse aumento da produção de GH e de fator de crescimento semelhante à insulina nesses pacientes, certo? Adultos do sexo masculino. Bem, e também existe esse estudo aqui mostrando que a suplementação oral de arginina, ela atenua
a resposta do crescimento, a resposta do hormônio do crescimento. Olha só que interessante, pessoal. Olha o que é que realmente aumenta o nosso GH. Olha o que aumenta o nosso GH. Conseguem ler isso aqui, ó? Exercício. Tá? Então, olha só. Quando a gente administra arginina e exercício, veja que a arginina atenua os ganhos realmente de produção do GH. Ele atenua a produção de GH. Veja que se eu der arginina, a produção de GH tem um leve aumento, mas quando eu faço exercício isolado, sem suplementação de arginina, olha só o pico de GH que dá aqui. Só que quando eu faço exercício e utilizo a arginina, ao invés de eu ter esse ganho, eu tenho uma atenuação, certo? Ou seja, eu tenho uma diminuição dessa produção que o exercício físico estava causando de uma forma muito superior, certo? Então essa produção aqui, né, de GH por via do exercício é muito mais interessante devido a esse pico ser muito maior do que a suplementação aí com a arginina, certo? Mostrando que o uso concomitante da arginina fazendo exercício, a gente precisa do exercício para estimular para que haja a síntese proteica, para que haja a hipertrofia, foi atenuado com o uso da arginina, tá? Nesse outro estudo aqui com a arginina, a gente tem um ponto positivo para o uso em relação ao desempenho, porque esse estudo aqui com jogadores de futebol, eles pegaram a arginina e foi administrado aí cerca de 2 gramas por dia durante 45 dias de suplementação, e eles observaram algo interessante com essa suplementação. Bem, primeiro, não houve alterações no peso, do IMC, melhora de massa magra, de massa gorda, né? Essa questão de massa magra, principalmente, pensando ali no GH, no hormônio do crescimento, isso poderia estimular a hipertrofia, mas não houve aumento em relação a isso. Mas pensando em desempenho, já que a arginina, ela pode melhorar ali a produção de óxido nítrico, mas os estudos mostram que essa biodisponibilidade é de apenas 1%, mas esse estudo com jogador de futebol mostrou algo interessante, né? Melhorou a performance, né? Aí, ó, relacionado ao aumento do VO2 máximo. E o VO2 máximo, ele é um teste que é feito para avaliar a capacidade aeróbica do paciente, certo? Então, nesse sentido, o uso da arginina melhorou a capacidade aeróbica desses jogadores de futebol. Só que o próprio estudo, na sua parte final, ele cita algumas coisas interessantes. Primeiro, lembre-se que a arginina é um aminoácido, certo? Então, ele é um aminoácido proteinogênico, ou seja, tá com proteínas aí, né? Tá dentro de estruturas de proteínas. Quando a gente olha a dieta, né, e a ingestão de energia, proteínas, carboidratos, gorduras e outros minerais aí no dia do paciente, que desses 56 jogadores de futebol, a gente observa que eles têm uma média de consumo de proteínas na ordem de 1,1 grama por quilo de peso ao dia. Ou seja, veja que é uma quantidade, né, dentro das recomendações pensando no exercício físico, né, acima de 0,8. 0,8 é para sedentário, né? Então a gente tem um bom aporte aí de proteína sendo ofertada para esses indivíduos e, consequentemente, também a gente está ofertando arginina. Então esse foi um ponto positivo do estudo, mostrando que a proteína ela estava alta nesses pacientes, certo? Bem, e uma coisa que o estudo fala como limitação é que o estudo, eles não conseguiram avaliar a dosagem de L-arginina porque faltou dinheiro. O estudo ele fala exatamente isso. Ele fala o seguinte, ó: como resultado do financiamento limitado, não medimos os níveis plasmáticos de arginina e óxido nítrico na baseline e no final do ensaio. Ou seja, esse ponto seria crucial para a gente entender
Se a melhora da performance ocasionada pela melhora da capacidade aeróbica dos pacientes que participaram, dos jogadores de futebol participaram, foi justamente ocasionado por essa conversão de arginina a óxido nítrico. Porque a capacidade aeróbica, ela está relacionada com a melhora da capacidade do corpo em captar, transportar e utilizar o oxigênio para a produção de ATP. Então, se eu quero saber se realmente foi a arginina que trouxe esse benefício à melhora de performance, melhorando a capacidade aeróbica, o estudo ele precisaria analisar os níveis plasmáticos de arginina tanto antes quanto depois, como também analisar o óxido nítrico antes e depois para poder comparar e ver se foi a arginina que aumentou o óxido nítrico e se foi o óxido nítrico que gerou a melhora de desempenho. Mas o estudo ele cita essa limitação, faltou dinheiro, certo? Como resultado do financiamento limitado, ou seja, literalmente não tínhamos dinheiro para medir os níveis plasmáticos de arginina e óxido nítrico, tanto na baseline, que é o começo do estudo, e no final do ensaio, no final do estudo. Portanto, essas limitações elas devem ser consideradas em estudos futuros, tá? Porque realmente mostrou melhora de performance, tá? Mas foi devido ao quê? Porque até então a gente não tem conclusão. Você suplementou com arginina, ok. Mas como é que ficou os níveis plasmáticos de arginina e óxido nítrico, que era essa a minha esperança que acontecesse para melhorar a capacidade aeróbica do paciente? Não deu para chegar realmente a uma conclusão que foi a arginina que levou a isso pela limitação, tá? Então é bacana porque o estudo ele realmente deixa isso aberto, né? Em momento algum ele tentou ludibriar, enganar ali o leitor, dizendo que foi a arginina. Não, ele disse, infelizmente faltou dinheiro, acontece dentro dos estudos. E ele deixou claro isso, assim como os estudos precisam declarar conflito de interesse, eles têm que também apresentar suas limitações, para que facilite a análise crítica e a interpretação do leitor na hora de estudar esse artigo. Então, muito bacana por parte dos autores de terem mencionado isso para que a gente realmente fique ali com a pulga atrás da orelha e procure outros estudos, ou até mesmo, se a gente for pesquisador, que se atente a isso na hora de fazer uma pesquisa utilizando esse tipo de suplementação ou esse objetivo que eu estou tentando, né, fazer ali no estudo que eu estou fazendo, realizando, tá? Bem, e o que é que a gente tem nas diretrizes brasileiras e americanas do uso da arginina, associados ao esporte, ao exercício? A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ele fala o seguinte, a ornitina e a arginina, Rodrigo, ornitina por quê? A ornitina, pessoal, ele é um aminoácido que participa também aqui, ó. A arginina, ela pode ser convertida na ornitina, tá? Inclusive, isso aqui é o caminho do ciclo da ureia, certo? Então, eu tenho a conversão da arginina à ornitina nesse processo, certo? Então, especula-se que justamente por ser um ciclo, essa arginina, a ornitina, ela pode voltar à arginina para cair na via da produção do óxido nítrico, certo? Então, eles falam o seguinte, a ornitina e a arginina são aminoácidos que produzem maior secreção de hormônio do crescimento, que também é uma especulação do uso desses tipos de aminoácidos, quando são oferecidos através de infusão intravenosa. Então, ele também fala algo interessante, que a suplementação oral é ineficaz, mas talvez com a infusão intravenosa pode ser algo interessante nesse processo de aumento de hormônio do crescimento. O estudo lá da professora Ana Paula Fahy foi suplementação oral, que não houve aumento de GH nem de fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1. Tá? Foi suplementação oral. Mas alguns estudos mostram que infusão intravenosa pode trazer esses benefícios no aumento do GH. Só que nós, nutricionistas, nós não podemos realizar esse tipo de prescrição através de infusão intravenosa. Logo, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte fala, não é recomendada a suplementação desses aminoácidos, tá?
American College of Sports Medicine, ou seja, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele fala que a produção de óxido nítrico tem efeitos metabólicos e vasculares que acaba poupando o consumo de oxigênio no exercício, o que é bacana. Só que ele não fala em nenhum tipo de dose. E se realmente esse óxido nítrico pode vir ali da arginina, certo? E ele afirma que a eficácia em atletas mais treinados não são tão claros assim, certo? É essa a posição do Colégio Americano de Medicina Esportiva na sua diretriz de 2016, certo? Então, a arginina, para melhora de performance, ele é enquadrado aqui como um suplemento para melhorar a performance, só que dentro da categoria de pouca ou nenhuma evidência científica que suporte a sua utilização. Fala pessoal, gostaram da aula? Bacana, né? Lembre-se que vocês têm aí mais 2 aulas de forma totalmente gratuita que vocês poderão assistir desse nosso curso chamado Masterclass em Suplementação. E uma coisa bacana, vocês que estão assistindo esse vídeo até o final, vocês têm um cupom de desconto de 5% para o curso completo. Caso vocês tenham interesse, fala comigo no Instagram, lá no direct, alegando que viu esse vídeo até o final e quer esse cupom de desconto. Então aguardo vocês para aprender junto comigo sobre essa arte da prescrição de suplementação. Aguardo vocês.